Boa tarde, meus amigos e amigas de todos os canais do YouTube, demais. Vamos começar aqui agora mais outra pregação aqui da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. João Ferreira de Almeida, também eu estou com ela aqui agora. Vamos fazer a mesma pregação nas duas hoje? Vamos lá então? Eu vou começar aqui, vou falar um capítulo de cada uma. Vocês veem que não tem diferença de uma Bíblia para outra. Bíblia, tudo é uma pregação só. Vou começar aqui agora na Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Depois do 2 eu vou ler o Apocalipse 4, né? Revelação 4. Numa fala Apocalipse, na outra fala Revelação, que é a mesma coisa, que são palavras que são reveladas, palavras e texto do nosso Criador que são reveladas. Então vamos começar aqui agora. Vou falar o capítulo 1, eu vou falar nas Escrituras Sagradas, o capítulo número 2, o versículo número 1 do capítulo 4, eu vou falar nas Escrituras Sagradas. E o versículo número 2 do capítulo 4, eu vou falar nas Escrituras de João Ferreira de Almeida. Eu vou usar as duas ao mesmo tempo. E eu vou continuar até o final, usando uma num versículo e outra no outro versículo. Vamos lá então, começar a ler. Depois destas coisas, eis que vi uma porta aberta no céu. Você viu que aqui já começou. Lá expôs, no 3, você viu que tinha um trono, os anciãos, os 24 anciãos, os 7 Espíritos de Deus, né? E agora aqui, vamos ver o que tem aqui agora nessa, capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, eu escrevi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que vi era como a voz de uma trombeta falando comigo. Tá vendo? Começou igualzinho no 3, dizendo: sobe para cá, e eu te mostrar-te as coisas que tem de ocorrer. Agora vamos para o capítulo 2. O anjo dizendo para a testemunha: sobe para cá, e a testemunha subiu para lá. Vamos ver o que acontece aqui agora no João Ferreira de Almeida, número 2. E logo fui arrebatado. Você viu que continuou o assunto. E logo fui arrebatado no espírito do entendimento. Fui arrebatado no espírito. Sempre que fala esse espírito aqui, aquele espírito que Jesus Cristo falou: vou embora. Vamos dar uma voltinha na Bíblia de novo, para nós explicar esse negócio do espírito, senão as pessoas não entendem. O espírito, qual que seria esse espírito? O que Jesus Cristo deixou, falou: eu vou embora, eu vou subir para o céu, porque depois da ressurreição ele disse isso. Mas vou deixar com vós o Consolador, o Espírito Santo. Esse é o Consolador, que até tem uma palavra na Bíblia que fala: o pecado contra Jesus Cristo é perdoado, contra Deus é perdoado, mas contra o Espírito Santo a blasfêmia contra ele não é perdoada, né? Eu nem não vou explicar o que é blasfêmia do Espírito Santo, senão alguém pode blasfemar. Eu estou falando aqui do amor ao seu próximo. Eis, né? E eis que um trono estava posto no céu, e o assentado sobre o trono, e o assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. Pronto, terminou o número 2. Vamos passar para as Escrituras Sagradas. Vai continuar o assunto, a mesma coisa. Observe para você ver. O número 3. E o assentado é em aparência semelhante à pedra de jaspe, e a uma pedra preciosa de cor vermelha, e ao redor do trono há um arco-íris,
em aparência semelhante à esmeralda. Por que que esse que está sentado no trono, eu vou falar, vamos dar uma voltinha na Bíblia aqui de novo. Por que que esse aqui está centrado no trono? A semelhança dele é a pedra de jaspe, porque é puro, semelhança pura. Por que que essa semelhança de pedra de jaspe? A aparência semelhante à pedra de jaspe. Por que que ele pôs aqui assim? Você já viu uma pessoa que tem a pessoa que é um ser eterno? Eu acho que ninguém nunca pensou nessa parte aqui. E nem nunca falou em Bíblia nenhuma, acho que nunca pregou desse jeito, ninguém nunca falou desse jeito da Bíblia. A aparência, feita pedra de jaspe. O que que na imagem do ser humano hoje vem que tem essa semelhança de pedra de jaspe? Uma criancinha quando nasce, ou que está nos seus 16 anos, a aparência de pedra de jaspe, 16, 17 anos, está na sua flor da sua juventude, é muito novinho, é muito bonita a aparência. Então o assentado no trono tinha essa aparência, entre 15 e 16 anos, é jovem, é vida eterna, é uma aparência muito boa, igual muita gente põe a aparência de Deus como se Deus fosse velho, como se Deus fosse cabeça branca. Não, Deus é novinho, Deus é vida eterna. É assim que a gente tem que pensar que Ele é, do jeito que Ele é. É um ser de vida eterna. Ele mesmo fala, mais na frente vai falar aqui em Revelação. Quem estiver me acompanhando, os outros capítulos, todinho, nós vamos ver que isso aqui que eu estou falando para você é verdadeiro. Por que que é verdadeiro? É porque está escrito. Se está escrito, é porque é verdade. E se eu estou lendo aqui o que está escrito, é porque Jesus escreveu. E se Jesus escreveu, mas os apóstolos, é verdade. E se eu estou falando que a aparência era semelhante à pedra de jaspe, é porque ele é novo. Você entendeu? Então vamos continuar lendo aqui. Só parei para dar uma explicaçãozinha, para você saber mais ou menos a aparência. Quando você for fazer uma oração para nosso Pai Eterno, você não pensa nele como se ele fosse um velhinho com uma bengala, alguma coisa assim. Isso é muito pecado. Pensa no que ele falou, eu tenho aparência, e o assentado, o assentado que estava no trono, né? O assentado no trono era a aparência de pedra de jaspe. Uma pedra de jaspe, você olha nele, é a coisa mais linda que existe. A aparência nova, a aparência novinha, né? É um ser. Eu li nos outros capítulos anteriores também que fala que Deus, no seu vigor juvenil, as pessoas que estiverem me acompanhando nos outros capítulos mais para frente, lá para os 22 de Apocalipse, 22 mais ou menos, 20, 22, não sei se é o 19 ou 20 ou 22, os que estiverem me acompanhando, nós vamos ler. Você vai ver que a aparência dele é a aparência de juvenil, é a mesma aparência que ele vai dar para nós depois da ressurreição. Depois da ressurreição nós vamos voltar a ser jovens de novo, né, no nosso vigor juvenil, e nunca mais vamos morrer. É isso que está pregando na Bíblia, com essa aparência de pedra preciosa de cor vermelha. Aí ao redor do seu trono o que? Um arco-íris. Que arco-íris é esse? Arco-íris é a aliança de Deus fez com o ser humano de resgate, que Jesus Cristo veio, morreu, passou sacrifício, se fez carne entre os homens, foi ressuscitado no terceiro dia, né, para poder dar essa aparência semelhante para nós. É isso que ele falou, eu te darei a estrela da manhã. Você viu que eu li lá no Revelação 2, que ele fala, e se ficar firmes e fiel, eu te darei a estrela da manhã. Então vamos continuar lendo aqui agora, que eu vou ler o versículo 4. Eu vou ler o versículo 4, né, nas Escrituras Sagradas. E ao redor do trono há 24 tronos, e nestes tronos vi assentados
ó, assentados 24 anciãos. O que diz aqui que é ancião? Ancião dá aparência de gente velha, mas eu já falei que os assentados no trono têm a aparência de jaspe, que são pessoas novas. Mas ancião por quê? É porque faz parte do governo, está preparando alguma coisa aqui para o ser humano. Vamos ver mais para frente o que os anciãos sentados nos tronos têm para o ser humano. Trajados de roupas exteriores brancas, porque eles amam o próximo como a si mesmo. É por isso que está de roupa branca. A roupa branca significa o amor às outras pessoas, talvez mais do que na gente própria. Primeiro ama a Deus, depois ama o filho e depois ama o seu irmão. Todo aquele que diz que ama o seu irmão, que ama a Deus e maltrata o seu irmão é mentiroso. E agora eu vou continuar lendo. E nas suas coroas aí, de roupas brancas, e nas suas cabeças coroas de ouro. Então eles eram reis. Então, 24 reis, um trono, o rei supremo, e mais 24 pessoas, em 24 tronos, 24 reis também. Isso é que está denominando aqui no Apocalipse 4. E o do trono, ó, e o do trono, quer dizer, o de aparência, que estava ali de pedra de jaspe, o de aparência nova, e o do trono, ó, e do trono, procedem relâmpago, vozes e trovões, e há 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono, e esta significa, ó, e estas significa os 7 Espíritos de Deus, né? E diante do trono há como um mar vítreo, semelhante a cristal. Tá vendo? O que significa aqui os 7 Espíritos de Deus? 7 ser supremo, 7 ser espíritos, né? Os sete significa, ó, as 7 lâmpadas acesas de fogo significa 7 espíritos de Deus, quer dizer, 7 pensamentos de Deus, né? Eu não falei para vocês que quando fala espírito quer dizer mente, alguma coisa que está na mente. Então esses são as 7 ideias de Deus, as 7 pensamentos dele. E diante do trono há como um mar vítreo, semelhante a cristal. Você viu aqui? Semelhante a cristal, um mar vítreo. O que é o mar? Mar de água. Eu não falei lá no começo para vocês, quando eu li, por que eu postei um vídeo falando de Gênesis? Você vai entender esse mar vítreo, aonde é que ele está. Diante do trono há como um mar vítreo, semelhante a um cristal, né? Não vou explicar porque eu já expliquei no vídeo anterior, que fala de Gênesis. Eu li o capítulo 1 de Gênesis inteiro. Lá fala, procura o vídeo e acho que você vai ver e você vai entender o que é o mar vítreo. E no meio do trono, e em volta do trono, há 4 criaturas viventes, cheias de olhos, na frente e atrás. Você viu? Está aqui, ó, um mar vítreo, né? E no meio do trono, e em volta do trono, há 4 criaturas viventes, cheias de olhos, na frente e atrás. Por quê que elas estão cheias de olhos? Essas 4 criaturas aqui, na frente, né, e atrás. Por quê? É por isso aqui, é porque ninguém pode enganá-los. Eles estão de olhos dia e noite. Aqui no 7, vamos ver o que fala no 7, né, no versículo 7. Eu vou ler no João Ferreira de Almeida, esse. Eu vou continuar o texto de novo, né?
Nós estamos no 7. Ó, você vê que no 7, na João Ferreira de Almeida, vai continuar também. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Tá vendo? Todas elas significam a mesma coisa. O primeiro animal tinha semelhança de um leão, e o segundo animal a semelhança de um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Mas na frente vai falar o significado. Eu não vou falar o significado aqui que tem cada um dos animais, porque são só um significado dos 4. Vamos ver mais para frente então. E os 4 animais tinham cada um de per si. Vamos ver o que fala aqui no outro. Eu vou ler o 8 nas escrituras sagradas, de per si. Aqui fala de per si. Na outra fala o que? Vamos ver. 7. E quando as criaturas viventes, cada uma delas respectivamente tem 6 asas. Tá vendo? E quanto às 4 criaturas viventes, cada uma delas respectivamente tem 6 asas. Então, de per si significa respectivamente, né? E ao redor e por baixo estão cheios de olhos, e eles não descansam nem de dia e nem de noite, e dizem: Santo, Santo és o Jeová Deus Todo-Poderoso. O que era, tá vendo? Que era. Vocês lembram de eu falar para vocês essa palavra, que era, que é e que vem, denomina de quando era o livro. Vocês lembram de eu falar para vocês, né? Que era, o que é e o que vem. Vocês lembram? Então as 4 criaturas viventes, não adianta essas 4 criaturas viventes, é para que você fala mentira, e elas sabem que se é verdade ou mentira. Não vai adiantar você mentir na hora. As 4 criaturas viventes significam um só intuito que elas têm. Elas não dormem nem de dia nem de noite. Se você fala mentira, ela sabe. Se você fala verdade, ela sabe. Se você está morno, ela sabe. Não adianta. Então é isso aí que significa as 4 criaturas viventes. Significa a pureza de Deus. Não adianta mentir para Ele. Ele sabe, Ele conhece até o nosso coração, até o nosso intuito. Por isso que eu falei que eu não ia explicar as 4 criaturas viventes. É porque elas são isso. Elas não dormem nem de dia nem de noite. Não adianta você ficar escondendo atrás da mentira. Vai ser descoberto. O que era, o que é e o que vem. Ó, o que era. Tá vendo? A época que foi escrito o livro. O que era. O que era. Aqui o que era porque ele já estava morto. O que era morto. E que é. E que é vivo. Né, que ressuscitou. E que vem. Observa que mais para frente vem direitinho todos os textos do livro, todos os apocalipse aqui, vai repetir essa palavra muitas e muitas vezes. Lá atrás estava o que era, quer dizer, o que era vivo. O que era, quer dizer, o que era morto, quer dizer, o que era morto. O que é vivo e o que vem. Tá vendo? Aqui ele já morreu, aqui ele ressuscitou, e aqui ele vem. Mas no final vai falar só aquele que vem, aquele que vai falar aquele que é e o que vem, vai falar só 2 coisas. Vai tirar uma. Lá no começo começou assim, ó, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Agora não, aqui já está aquele que era,
aquele que é e aquele que vem, mas vai mudar. Observe essa palavra, que essa palavra é muito importante para você saber o que vai acontecer nos outros capítulos. Agora vamos ver aqui. Nunca li as escrituras, eu não sei de nada, quem sabe é Deus. Estou aqui aprendendo com vocês, e vocês aprendendo comigo, e nós aprendemos junto, porque vamos ler a palavra de Deus para nós obter essa vida tão gloriosa, que é a vida de juventude, a vida eterna. Essa que nós estamos preocupados com ela. E para mim obter essa juventude, essa vida eterna, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber fazer a pregação de Deus aqui. Eu tenho que introduzir esse pregamento. Está sendo fácil, está sendo difícil. É claro que está sendo difícil, sou vergonhoso. Eu tenho vergonha de falar sobre a Bíblia. Tenho vergonha de falar sobre tudo quanto é tipo de coisa, ainda mais diante das câmeras. Eu sou muito vergonhoso. Você vê que eu enrolo nas palavras. Tem hora que eu tropeço nas palavras. Você vê se vocês me perdoam. Eu estou fazendo o máximo que eu dou conta, né? E sempre que as criaturas viventes dão glória e honra, né, e agradecimento ao que está sentado no trono com aparência de pedra de jaspe, lembra que eu falei, né? Vou parar aqui um pouquinho. Aquele que vive para todo sempre, tá vendo? E sempre as criaturas viventes dão glória a Deus, né? E honra e agradecimento. E o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Quem que é esse que vive para todo sempre? É o mesmo daquele que era, aquele que vem, né? E aquele que é. Esse é o que é todo sempre. Ele e o Pai dele. E os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és Deus, sim, Deus, né? Sim, nosso Deus, né? De receber a glória e honra, e poder, porque criaste todas as coisas, e porque elas existiram e foram criadas por tua vontade. Por que aqui eles falou do assentado no trono? Quem era o assentado no trono? A gente já vimos aqui que é Jesus Cristo, né? Digno és Deus, né? Sim, nosso Deus, de receber a glória e honra, e a honra, né? E a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e porque elas existiram e foram criadas por tua vontade. Tá vendo? Deus foi o arquiteto de tudo que existe. Mas aqui, segundo as escrituras sagradas e as outras escrituras que eu tenho lido, né, fala que quem fez mesmo, Deus arquitetou, mas quem pôs a mão de obra, quem foi lá fazer mesmo com a própria mão e fazer aquilo tudo, foi o primeiro, né, que foi Jesus Cristo, filho dele. Ele dá a honra para o seu filho. Deus, da hora que Jesus Cristo nasceu, ele já deu a honra para o seu filho, né? Esse é meu primogênito, a quem eu tenho amado. E ele fala desse jeitinho: a quem me comprazo, quer dizer, a quem eu tenho amado, né? Agora eu vou parar um pouquinho, porque terminamos agora o 4, o capítulo 4. O 5 eu vou ler numa Bíblia, o 6 eu vou ler noutra Bíblia, né? E assim por diante. Mas vocês vão notar que a denominação e a pregação é uma só. Então o que falou aqui também no 4? Vocês viram que vocês aprenderam quem era o que estava sentado no trono. Você viu o que a posição dele estava fazendo. Eles estão preparando aqui alguma coisa. Vamos ver o que essas coisas que estão preparando. Vamos ver, assistir junto. Acompanhe o meu próximo vídeo, que está no capítulo 5.
Não lê a Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, não lê versículo. Quem cita versículo é o nosso inimigo, né? Que já nos enganou uma vez lá no Jardim do Éden, né? E nós pegamos o que falou que a gente ia ser igual a Deus, que a gente não ia morrer. Vemos que morremos, não somos igual a Deus, nunca chegamos aos pés dele, jamais, porque somos falhos. Não é do homem dirigir o seu passo. Por que Deus falou isso? É porque ele estava certo, é porque ele sabia o nosso coração, ele sabe o nosso intuito até o futuro que nós íamos passar. Tão difícil e tão amargo igual hoje, por não acreditarmos nele. Então não vamos fazer isso de novo. Vamos acreditar nas palavras dele, vamos acreditar no Filho dele. O Filho dele veio e sofreu amargura aqui para que à toa. Então vamos pegar nossos corações, amar o próximo, né, como a si mesmo, né, e a Jesus Cristo e ao seu Pai. Em primeiro lugar, o seu Pai, né, seu Pai, amar também o Filho e o próximo como a si mesmo, e terás um tesouro no céu. E Jesus Cristo lhe dará a estrela da manhã, porque ele prometeu. O que é a estrela da manhã? É a vida eterna. Essa é a estrela da manhã que ele vai te dar. E a sua aparência será velha? Vimos aqui no capítulo que a aparência de Deus, do assentado no trono, era de jaspe, uma aparência boa. Então a sua aparência será excelente, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, é que tem prometido isso para nós. Vamos esperar então. Fique com Deus.